Hoje pela manhã, meus irmãos, nós introduzimos uma nova série de exposição na carta de Paulo aos Filipenses. E com a graça de Deus, nós daremos a continuidade e a leitura desse texto hoje, agora à noite. Nós fizemos a introdução e o verso 1 e o verso 2 pela manhã, e agora a gente vai continuar, verso 3 ao verso 11. A carta da alegria, como eu estava falando para os irmãos, pela manhã. Esse documento foi escrito por Paulo. Ele estava na ocasião de sua primeira prisão em Roma, prisão domiciliar. Nós iremos dedicar a análise desta carta de forma expositiva, como a gente já está ambientado em nossas reuniões de culto de oração. Eu estou trazendo aqui para os irmãos neste momento, mas a gente vai dar continuidade na realidade da exposição desse texto durante o ano em nossas reuniões de culto de oração. Então, você que deseja aprender mais sobre a carta de Paulo aos Filipenses, está aí uma boa oportunidade para você estar conosco aqui em nossos cultos de oração, sermos edificados quando estivermos analisando esse documento tão importante para a igreja. É a primeira igreja cristã plantada em solo europeu, foi a igreja que Paulo plantou na cidade de Filipe. Por hora, nós deixamos um pouco a exposição de manhã, em Atos, e agora a gente tem feito a exposição de Romanos à noite, mas como se trata de um final de ano, hoje vai ser o nosso último culto noturno, dominical deste ano, e eu quero usar esse texto como um prefácio, um prelúdio para um novo ano que a gente deseja, que seja um ano de muita alegria. Eu disse pela manhã aos irmãos que essa carta é muito, muito salutar, porque ela coloca os nossos pés no lugar certo. Alegria não significa necessariamente a ausência de problemas. E mesmo diante das circunstâncias, porque alguns problemas vão atravessar o ano com a virada e a gente vai continuar lidando com eles, né, Guina? A gente luta, né, Guina? E a gente vai, através do estudo da carta aos Filipenses, entender que, através do exemplo, daquilo que Paulo comunicou a esses irmãos, como a gente trilhar um ano para glorificar o Senhor Jesus. Por hora, vamos ficar de pé? Vamos à leitura do texto, Filipenses, capítulo 1, verso 3 em diante. Os irmãos que não estiveram pela manhã podem, durante a semana, acompanhar a transmissão ao que foi gravado no canal da nossa igreja. Vai estar lá a série Filipenses, a exposição da carta aos Filipenses. Mas, como eu disse, nós iremos fazê-lo, e assim o que eu penso, né? Não sei se a vontade de Deus será essa mesma. A gente pensa, planeja, mas Deus é que controla a nossa vida. Depois das férias, que eu voltar, que eu saio de férias agora dia 31, dia 1º, na verdade, a gente volta em fevereiro, e aí a gente continua Atos pela manhã, Romanos pela noite, domingo, e às quarta-feiras, Filipenses. Foi assim a vontade de Deus, né? Estamos nas mãos dele. Tema desta noite, na leitura que vamos fazer, e a exposição que vamos dedicar, é gratidão expressa na oração. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por tudo que recordo de vós, em todas as minhas orações, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois
minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra que foi lida. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de abrir este santo texto e poder, Senhor, desfrutar da leitura e da exposição deste texto que será feito agora. E nesta hora, Senhor, rogamos a Ti que o Senhor nos dê espírito de reverência, que o Espírito Santo, que é o pastor e mestre nesta igreja, faça a obra de iluminar o nosso coração para a boa compreensão do texto que o Senhor nos deixou e é a revelação da Tua palavra. Que eu possa, Senhor, fazê-lo com clareza, temor, tranquilidade, para que haja a edificação no meio dos meus irmãos. Que possamos extrair, Senhor, depois da exposição, algumas aplicações que sejam úteis para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Tudo isso para a glória do nome de Deus Pai em Cristo Jesus, como lemos e oramos, entregando este momento nas Tuas mãos, nas Tuas benditas mãos, ao Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Então, o apóstolo Paulo começa o parágrafo mostrando que nossas recordações uns pelos outros, devem nos levar a ações de graças. Então, nossas boas memórias, nossas recordações, devem nos conduzir a ações de graças. E ele começa dizendo aí no verso 3: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, o autor sagrado utilizou aqui um verbo importantíssimo nesse texto. Esse verbo está no presente indicativo. Quando um verbo está nessa condição gramatical, ele dá a ideia, o entender de continuidade, uma coisa que está acontecendo, que perdura. É o verbo que foi traduzido aqui na palavra graças. Dou graças, graças. É o verbo que na nossa língua conhecemos como Eucaristia. Esse termo não é um termo estranho a nós ou à cristandade. Eucaristia significa Eucaristos aqui no grego, ou Eucaristia, como nós também chamamos, e também existe essa designação, essa palavra, significa ações de graças. Quando ele diz dou graças, estou fazendo ações de graça. E o que significa ações de graça? Algo, e este verbo, como eu disse, que está de maneira contínua, né? No presente do indicativo. O que é que o apóstolo está fazendo sempre? Ele está sempre orando. Dar graças aqui é estar orando. Ações de graças ou orações em estado de gratidão, ao olhar para os seus irmãos, ao recordar a experiência com seus irmãos, ele ora a Deus com um coração cheio de gratidão, com um sentimento pleno de satisfação. Ações de graças, ou Eucaristia, ou Eucaristos, dá a nós, leitores, a intenção dessa expressão. Levar a Deus em gratidão, em satisfação. Lembrar de irmãos e ficar satisfeito. Oh, que coisa maravilhosa. E lembrar de Cleine, do testemunho de Cleine, e ser movido por Deus com ações de graça. Isso deve ser algo maravilhoso no nosso meio. Olhar para
Adson e Jamile, e quando eu estiver pensando em vocês, vocês pensando em mim, a gente louve a Deus, né? A gente ore com ações de graças. Este verbo está no presente do indicativo, como eu disse, carrega a intenção também de que Paulo está sempre fazendo isso. Também isso significa que para Paulo é uma manutenção para os seus próprios sentimentos. Paulo sempre carrega esse sentimento dentro de si, sempre manifestando em forma de gratidão a Deus todas as vezes que ele parava para refletir e trazer às suas memórias recordações específicas de coisas que ele viveu com os irmãos em Filipe ou em Filipos. E isso aqui que Paulo fala, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, é maravilhoso, meus irmãos, e admirável, porque Paulo não teve vida fácil em Filipos. É muito bom quando a gente lembra de coisas boas e a gente dá graças a Deus. Mas Paulo lembrava de tudo que ele viveu com os irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Das coisas que eles fizeram, a gente vai ver isso aqui, mas das coisas que ele viveu também naquela ambiência ali. Ele não teve vida fácil enquanto ele estava evangelizando aqueles gregos, os gentios. Lembra que de manhã eu disse que ele teve uma visão de um jovem macedônio ou um jovem grego que disse para ele, passa a Macedônia e vem e nos ajuda. E ele foi, plantou a igreja lá, nessa região que era colônia do Império Romano, mas ele não teve vida fácil ali, meus irmãos. Vamos lá. Foi lá, em terras gregas ou em terras macedônias, que Paulo, logo quando chegou, você vai ver isso que eu estou aqui pontuando, em Atos 16. Logo quando ele chegou, uma dificuldade se apresentou. Lembra que quando Paulo chegava em um lugar, a primeira coisa que ele fazia era ir aonde, irmãos? Em uma sinagoga. E ele foi procurar uma sinagoga, mas em Filipos, ou naquela região, não existia sinagoga. Por quê? Porque não existia uma comunidade muito grande de judeus ali. Existiam alguns judeus, mas massivamente a população gentia. Para ter uma sinagoga, precisava pelo menos ter 10 homens piedosos, 10 piedosos homens judeus para formar uma sinagoga. E ele não encontrou isso lá, mas encontrou um lugar onde algumas pessoas se reuniam para orar. Era um tipo de um rio, onde algumas pessoas ali se encontravam. E ali ele não perdeu tempo e pregou o evangelho. Paulo é um homem admirável, né? Ele pregou o evangelho ali, e nesta pregação, uma mulher, a Bíblia fala que Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia e Lídia creu em Jesus Cristo. Foi uma experiência boa para se recordar, né? Então, quando ele parava para lembrar disso, quando eu cheguei ali, a primeira dificuldade foi não encontrar uma sinagoga, mas quando eu encontrei gente orando, eu preguei a palavra e uma mulher se converteu. Lídia, ele recordava-se de mulheres ou de irmãos como Lídia. Lídia foi uma mulher muito abastada, que ajudou muito Paulo no seu ministério. Ela era uma mulher rica, ela tinha muitas posses, era uma comerciante de púrpura, e ela ajudou muito Paulo e os seus companheiros. Mas foi lá também em Filipos, isso aqui eu mostrando para os irmãos, essa ideia de recordar. Lá em Filipos, eu mencionei pela manhã, que Paulo encontrou uma jovem que estava possessa por um espírito adivinho. E havia muito lucro por parte dos donos, por assim dizer, porque ela era uma escrava desse espírito maligno que a possuía e fazia com que esses homens lucrassem ao ela adivinhar. Quando Paulo passava, ela dizia, ali vai um grande homem de Deus, isso, aquilo, outro. E Paulo, movido pelo Senhor, repreendeu aquele espírito e aquela jovem foi liberta. E com isso houve grande prejuízo para aqueles homens que lucravam com esse espírito de adivinhação. E em decorrência disso, o que aconteceu? Pegaram Paulo e Silas, esses comerciantes incitaram esses homens que lucravam com isso, incitaram grande massa,
eles pegaram o apóstolo Paulo, pegaram Silas, prenderam Paulo, açoitaram Silas e Paulo, e eles foram encerrados na prisão lá em Filipos. E a Bíblia fala que à meia-noite o Senhor enviou sobrenaturalmente um terremoto. Terremoto esse, meus irmãos, olha que coisa que Paulo está recordando. Terremoto esse que não destruiu a cidade, não acabou com o prédio, não matou ninguém, não teve nenhuma depredação de patrimônio, mas abriu as algemas de Paulo e Silas e os pôs em liberdade. Que coisa maravilhosa para recordar. E muito mais, muito maior do que isso, foi que quando o carcereiro chegou desesperado, querendo se matar, Paulo disse: não faça isso, todos nós estamos aqui. E o que eu faço? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E foi salvo tanto o carcereiro quanto a família do carcereiro, que Paulo pregou o evangelho na casa dele e batizou todos eles. Coisas maravilhosas, né, meu irmão? Meus irmãos, para se recordar naquela experiência que Paulo teve ali em Filipos. Aí ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo que eu vivi com vocês ali. Lembranças, meus irmãos, como essas não têm preço. E nós também temos as nossas lembranças. Você também tem lembranças para trazer à memória. Lembra que o profeta Jeremias diz lá em Lamentações? Quero o quê? Quero o quê? O quê? Então devemos fazer isso. E nós temos também as coisas boas para recordar. Mesmo experiências difíceis, mas Deus sempre esteve presente. Como eu relatei algumas delas aqui. E claro que existiu tantas outras experiências que não está registrado aqui na palavra de Deus. E todas elas faziam com que Paulo lembrasse, elas eram como um bálsamo. E fazia com que Paulo desse graças a Deus. Lembranças, meus irmãos, que vivemos em experiências com o povo do Senhor, fazendo a obra de Deus, deve nos levar a ter também essas ações de graça com o que Paulo está tendo. Então, vamos vir ao ano 2026, pela misericórdia de Deus. Mas vamos lembrar de tudo que Deus fez em 2025. E quando a gente lembrar, a gente vai fazer o quê? Ações de graças. Vamos lembrar também de grandes coisas que Ele fez, 24, 23, 22, desde quando você nasceu, as experiências que você tem vivido. Tudo isso possa redundar em graças ao nome de Jesus Cristo. E a certeza que Paulo tem nessas lembranças registradas em seu coração, ele traz quando ele estava na prisão domiciliar. Lembra do contexto? Então isso também funcionava como um remédio para Paulo e ajudava-o nas suas hesitações, talvez, nas suas ansiedades, como homem comum, como eu e você. E ele continua dizendo aqui no verso 4, põe os olhinhos aí no verso 4. Estou dando graças a Deus quando eu lembro de vocês e fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele deixa estampado aqui o que de fato são essas ações de graças. São com muita alegria. Lembra que a carta é a carta da alegria? A situação não seria para ninguém estar feliz, preso em Roma, mas ele está dizendo: estou feliz quando eu lembro de vocês. As lembranças que eu tenho de vocês me fazem muito feliz e eu glorifico a Deus, mesmo algemado. Meus irmãos, mesmo em algemas romanas, com a sua liberdade cesseada, momentaneamente limitado, essas lembranças faziam o nosso apóstolo alguém muito feliz. E com muita alegria, ele suplicava, ele orava. A ideia de súplica aqui são de orações intensas. Então, quanto mais lembranças chegavam e a alegria brotava no seu coração, mais ele orava e orava intensamente pelos irmãos. Ou imagina alguém lembrando dos momentos que passou com você e cada momento que ele lembra das obras que Deus fez, que vocês fizeram juntos,
Isso levar esse indivíduo, teu irmão em Cristo, a se alegrar e, ao mesmo tempo de se alegrar, orar intensamente por você. Graça de Deus no meio da oração, da intercessão. E isso expressa aqui, irmãos, profundo sentimento que Paulo carrega pelos seus irmãos. No verso seguinte, o verso seguinte, o apóstolo Paulo vai deixar claro que não se trata apenas de lembranças de fatos que ele viveu em Filipos com os nossos irmãos no exercício do seu ministério, mas também essas lembranças fazem parte, ou levava ele a interceder, fazer ações de graças por aquilo que os seus irmãos também faziam por ele, ou fizeram por ele. Fizeram, e nesse momento daqui da carta, ainda continuavam fazendo. Veja comigo o verso 5. Olhem com carinho aí o verso 5 comigo. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso a gente tem que olhar com muito carinho. Quando Paulo fala, a vossa cooperação no Evangelho, tudo o que eles fizeram para com Paulo, eles amavam a Paulo, mas eles dedicavam isso porque Paulo estava a serviço do Senhor. Então, eles amavam aquele homem que estava dedicado ao serviço do Senhor. Homem este que formou eles, que ensinou-lhes a palavra, que dedicou-se, que sofreu, que foi espancado, que foi preso, tudo em prol do Evangelho, de expandir o Evangelho. Um homem que esses filipenses sabiam muito bem que recebeu uma visão do Senhor e obedeceu. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então, era alguém que era servo, como nós vimos de manhã, ele disse a sua credencial, eu sou servo, eu e Timóteo somos escravos de Cristo, do Evangelho. E a palavra cooperação aqui, olhinhos no texto aí, cooperação, refere-se ao quê, irmãos? Ao que os filipenses fizeram. Cooperaram, ajudaram. E cooperação ou ajuda, socorro, que a gente pode também dizer, se refere ao quê? Aos gestos, muitas vezes, que eles fizeram de entregar donativos a Paulo, a este homem, servo de Cristo, que estava a serviço do Evangelho. E eles cooperaram com o serviço do Evangelho, enviando donativos a eles, a Paulo, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia, como? Assim, quando Paulo chegou em Filipos, ele não passou dificuldade, porque esses irmãos o sustentaram. E até agora, o quê? Até agora, no momento que eu estou preso, eles não abandonaram o apóstolo. Eles enviaram recursos também financeiros para o apóstolo que estava em prisão domiciliar. Isso a gente vai ver com mais riqueza de detalhes quando a gente estiver andando mais nos próximos capítulos. Mas olha que coisa bonita. Um povo que cooperava. Irmãos que estavam abraçando alguém que estava a serviço do reino de Deus. E essa palavra cooperação, ela vem da expressão grega koinonia. Koinonia. Quem já ouviu falar dessa palavra? Significa fraternidade. Então, essa cooperação aqui é a ideia de fraternidade como uma comunhão que se mostra numa participação ativa e conjunta. Então, a ideia de koinonia, quando Paulo está colocando aqui, é isso. Eles cooperavam juntamente com muita comunhão e fraternidade, ajudando, assim, de irmão para irmão. Apesar de vê-lo como um grande servo do Senhor, eles tinham a visão de que Paulo é um irmão em Cristo, que é a imagem que nós devemos ter de todos nós aqui, quando cooperamos mutuamente ou ajudamos aqueles irmãos que estão em prol do Evangelho. São nossos irmãos e nós ajudamos, e nós socorremos, e nós fazemos isso. E nós fizemos muitas vezes isso nesse ano, 2025. Foi isso. Eu fui socorrido por vocês, eu socorri outras pessoas. E a gente vai fazendo isso, irmãos, porque pertencemos ao mesmo reino, temos a mesma vocação ministerial, a mesma vocação
de ministério do Evangelho. Então, nós socorremos uns aos outros. 2026 a gente possa trilhar esse mesmo caminho, observando a vida um do outro e socorrendo com muita coinonia. Que seja humano, irmãos, que a coinonia seja a marca da nossa igreja também, sabe? E a gente olhar um para o outro como o irmão em Cristo Jesus e agirmos de maneira fraterna e assim, uma ação conjunta. Quando alguém precisar, todos nós venhamos nos envolver, como muitas vezes a gente viu isso aqui. A nossa igreja, ela já tem a marca da coinonia e no nome de Cristo Jesus, isso há de crescer no nosso meio, isso há de avançar no nosso meio, para a glória de Jesus. E assim seja. Isso aqui, meus irmãos, fazia com que o Paulo agradecesse ações de graças pela coinonia. Orar agradecendo pela coinonia. É importante um parêntese aqui, viu, irmãos? Quando estas bênçãos nos chegam, a gente tem que agradecer em oração a Deus. Que às vezes as bênçãos chegam e a gente não agradece, né? A gente não tem o coração grato para fazer ações de graças, sendo objeto do socorro, sendo objeto do amparo, que veio em caráter de fraternidade, que veio em caráter de coinonia, da ajuda mútua. A gente tem que agradecer. A gente tem que ter um coração feliz, alegre, como Paulo está tendo. Então vamos ao verso 6. No verso 6, o autor sagrado deixa claro que ele está certo. Ele está certo de que a salvação dos seus irmãos, cooperadores, haveria de ser completada. Ele está certo disso. Que a salvação que eles obtêm haveria de ser completada. Isso com um objeto recompensatório, irmãos. A ideia de Paulo é escatológica, é futura, tá bom? Quando ele coloca isso aqui, é futura, mas trazendo a ideia de recompensa. Que irmãos, quando se comportam assim, Deus é quem nos recompensará, irmãos. A gente agradece, a gente deve fazer tudo isso, mas recompensa maior vem da parte de Deus. E Paulo está certo que esta salvação que eles já participam se completará de maneira escatológica. Vamos ao texto, ao verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então aqui tem a expressão boa obra e tem a expressão até o dia de Cristo. Esta boa obra aqui, meus irmãos, é o trabalho da salvação. Aquele que começou a trabalhar, aquele que começou a boa obra em vocês, filipenses, ele há de completá-la. A boa obra aqui é o trabalho da salvação. E esta interpretação que eu estou entregando para os irmãos aqui não está sendo fruto da minha cabeça, não. Porque Paulo já utilizou essa mesma expressão aqui, que foi traduzida boa obra, este mesmo verbo, é o verbo enar examenos. É um verbo grego que Paulo utilizou aqui e em Gálatas. Começou, né? Na verdade, o verbo é começou. Foi traduzido aqui para a gente como começou. Ele usou em Gálatas, no capítulo 3, ele usa aqui em Filipenses, é um verbo raro, só 2 vezes aparece no Novo Testamento. E das 2 vezes que aparece em todo o Novo Testamento, Mara, o sentido de Paulo, que é o escritor, é dialogar sobre salvação. Ele está dialogando sobre a salvação lá com os irmãos dos Gálatas, ele usou essa expressão. Ele está falando aqui de salvação, desta boa obra, e ele colocou este verbo aqui. Então a interpretação aqui é isso mesmo, é a salvação que vai se completar. Só que este verbo aqui, ele está em uma condição grega, na gramática grega, que é o auristo. Eu já expliquei para os irmãos reiteradamente que toda vez que um verbo aparece no texto bíblico, no auristo, ele comunica uma ideia de uma obra que foi realizada, completa. O auristo é isso. É um verbo que apresenta uma ação que foi inteiramente realizada.
Só que esse auristo aqui, na sua desinência, ele está seguido da voz média. E a voz média no grego comunica que a ação, apesar de ser completada, ela ainda se desdobra, ela ainda ecoa, ou ela ainda reverbera. É a salvação que nós possuímos, que temos em Jesus, mas que é a salvação que já possuímos e que o Senhor todo dia trabalha em nossa vida. Amém? Você já possui a salvação, mas Deus está trabalhando essa salvação todos os dias. É isso que esta palavra aqui, enar examenos, está comunicando aqui no texto. Começou. Ou seja, você foi salvo e Deus está te salvando. Sabe, Cléria? É a certeza que você tem que você está salvo, mas que Deus ainda está trabalhando nessa salvação. Esse trabalhar nessa salvação é porque você está meio salvo? Eu estou meio salvo, então um dia estou salvo, outro dia não. Não, você está salvo completamente, mas todo dia Deus está trabalhando na sua fé, todo dia Deus está levando você a uma maturidade, levando você a um crescimento, até o dia de Cristo, que é essa outra expressão aqui. Eu expliquei para você, boa obra e o verbo começou, não é? Mas tem a expressão aí, até o dia de Cristo. E o que significa até o dia de Cristo aqui, meus irmãos, não é o dia do Senhor. Essa expressão, o dia de Cristo, aparece aqui nesse verso e aparece também no verso 10. Se você for olhar direitinho aí, né, o verso 10, é isso mesmo? Isso, aparece na expressão o dia de Cristo, né? E volta aí para o 6. Dia de Cristo Jesus, não é? É isso aí? Dia de Cristo Jesus. É o mesmo dia. É o mesmo dia. E não pode ser interpretado por nós como o dia do Senhor. O dia do Senhor também é escatológico. Lembra que eu estou trabalhando aqui com você essa ideia de Paulo, que é algo escatológico? O que é algo escatológico? Algo que vai acontecer no futuro, tá bom? Então Deus está trabalhando um aspecto da salvação que vai se completar não agora, mas no dia de Cristo Jesus. E que dia de Cristo Jesus é esse que não é o dia do Senhor? O dia do Senhor, que é o dia também escatológico, é o dia do juízo. É o dia em que o Senhor fará a consumação dos séculos. E nesse dia, o Senhor irá punir todos os ímpios de todas as gerações, de todas as eras, e estabelecerá reino, estado eterno. Esse é o dia do Senhor, o dia futuro também que haverá de acontecer, certamente. Mas Paulo está certo, ele quer focar aqui, do dia de Cristo Jesus, que é o dia da recompensa. O dia de Cristo Jesus é o dia do bema, é quando todo cristão comparecerá perante Jesus para ser galardoado por ele. Esse é o dia de Jesus Cristo, que na teologia paulina também é escatológica e aponta para isso. Existem vários textos, meus irmãos, que corroboram isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Essa distinção de dia do Senhor para o dia de Cristo Jesus, ou o dia de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Você que está anotando aí, não dá para a gente ler agora. 1 Coríntios capítulo 3 também, verso 10 ao verso 15, ele fala desse dia recompensatório, que é o dia em que Paulo está certo. Vai ser o dia em que vocês, filipenses, serão recompensados. Vai ser o dia que todos nós seremos recompensados pelo nosso labor, pelo nosso trabalho, pela nossa cooperação no Evangelho. Ele também falou isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 9 a 10. É o dia de Jesus Cristo. Agora veja o verso seguinte. Verso seguinte aí, o verso 7. No verso seguinte, Paulo vai dizer que, ele vai dizer que pensar assim a respeito de seus irmãos é muito apropriado. Pensar que serão recompensados é muito apropriado, uma vez que ele tem certeza de que seus irmãos são também participantes da graça salvadora. Então, é apropriado. Por isso que ele usou aí a expressão aliás, não é isso? Tem aí aliás. No grego aí, meus irmãos, é um advérbio de modo. E funciona como se fosse uma conjunção
casual que leva o leitor a uma explicação. Por isso que ele vai dizer aí, ó, olhinhos no texto, aliás, é justo que eu assim pense que vocês serão recompensados no futuro de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vós sois participantes da graça comigo. Isso é maravilhoso. Vai lá, rapidinho, ainda no capítulo 1, verso 29. Veja aí, põe seus olhinhos no verso 29 do capítulo 1. Eu vou só lá rapidinho pescar, fisgar isso aqui, só para levar para vocês a melhor clareza. Porque vos foi concedida a graça, vos foi concedida, ele está falando a quem aí diretamente? Aos filipenses. A graça de padecer por Cristo. E não somente de credes nele. Há uma graça que Paulo está dizendo que esses irmãos receberam de Deus para sofrer junto com Paulo. Para se alegrar com Paulo e para sofrer também. Coisa linda, né, irmãos? Então, é apropriado. Porque quando eu lembro de vocês e eu trago o exemplo de vocês no meu coração, eu penso, esse povo recebeu a mesma graça que eu recebi. Tanto de pregar o evangelho, de se alegrar com o evangelho, como de sofrer com o evangelho. E isso é maravilhoso. Então, é digno de eu também pensar isso a respeito de vocês, porque eu tenho por mim certo que também estou salvo e que o Senhor há de completar essa obra que Ele começou em mim no futuro, assim como Ele vai fazer também em vocês, porque a mesma graça que eu recebi, você também recebeu, ó Filipenses. Ô irmãos, nós participamos desta bênção aqui, é como se Ele estivesse dizendo, vocês sempre estiveram comigo. Nas minhas lutas, nas minhas algemas, nas minhas prisões. Vocês sempre estiveram comigo na liberdade, quando eu estive na liberdade de Salvador, não, né? Em liberdade, fica melhor. Na liberdade parece que está lá em Salvador, né? Em liberdade, quando eu estava pregando o evangelho, ou em prisões e em algemas. Vocês não me abandonaram. Isso é o quê? É graça, irmãos. Porque quando a coisa fica preta, quem não tem graça, vai embora. Quem não participa da mesma graça, some, desaparece. E teve alguns que fizeram assim com Paulo na sua segunda prisão. Mas esses irmãos não. Eles pegaram firme no arado e não olharam para trás. É essa graça que o Senhor espera de nossas vidas para esse ano. Vai ter dia difícil, meu irmão, nesse ano? Vai. E o que é que vai te manter ficar de pé, firme? Filipenses 1, 29. Padecer por Cristo. Você achar glorioso padecer por Jesus. Você achar maravilhoso sofrer por Jesus. Porque Paulo sentia-se assim, como os demais apóstolos e todos os grandes servos do Senhor. Isso ele carrega intrínseco no coração. Ele carrega no seu homem interior. Ele escondeu no recôndito do seu coração. Essas coisas ele não abre mão, é isso que ele quer dizer. Então você também tem que ser um crente assim. Não abra mão dessas coisas. Guarda isso no teu peito, no teu coração. Não deixa ninguém tirar. Guarda em você. Caminha com isso, porque os dias difíceis vão chegar. Mas a graça vai lhe manter de pé. Então faz isso, meu irmão. Afetuosamente como Paulo. Trazendo essas coisas no coração. Como ele disse, vos trago no coração. O verso seguinte ainda comunica esse tom afetuoso que Paulo tem para com os seus irmãos em Cristo. Veja aí comigo o verso 8. Olha que coisa maravilhosa. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não é persuasão não, viu? Não é persuasão. Não é somente porque eu estou dizendo. Ele chama alguém para ser sua testemunha. Olha o que ele diz. Pois minha testemunha é Deus. Da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele sabe, ele está dizendo para os seus irmãos que ele sabe quem está olhando para as palavras que ele está escrevendo. Porque o Espírito Santo está dirigindo ele a escrever. É um documento inspirado. Ele está dizendo que Deus conhece o seu coração. Ele está dizendo que Deus sabe o que ele está trazendo, guardado na sua alma, no seu espírito.
Deus é testemunha, meus irmãos, do que carregamos. Deus é testemunha do que você vai carregar para 2026. Ele está olhando para dentro da sua alma, o que você não abre mão, o que você carrega. Ele está olhando para você e Paulo está dizendo, olha, Deus é a minha testemunha. Do que o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente persuasão. Eu não estou querendo somente fazer vocês acreditar. Deus sabe que o que eu estou dizendo é sincero, é verdadeiro. Ele é minha testemunha do que eu carrego dentro de por vocês dentro de mim. Deus é testemunha do que vocês estão carregando aí. Deus está vendo. Então isso é algo a nos fazer pensar, irmãos. Ele sabe o que levamos a respeito que temos de um para com os outros. Mas o curioso que eu quero que você pense comigo um pouquinho mais no verso 8, é uma palavra muito peculiar, que os nossos tradutores colocaram aqui. E quem imagina que palavrinha é essa? Saudade, né? Você já sabe, né, neguinha? Porque eu sempre prego para você antes. A palavra saudade. Olha aí, no verso 8, saudade, né? É curioso por quê, irmãos? Porque essa palavra saudade não é própria para o idioma bíblico. No grego, no hebraico, mesmo no latim, não tem essa expressão saudade. Geralmente a gente entende e aprende desde muito cedo que é uma palavra muito portuguesa, né? E até para você traduzir ela, tem certas dificuldades em certos contextos, para você encontrar uma designação, uma palavra que esteja próximo desse sentimento que a gente chama de saudade, e que os autores, os tradutores bíblicos aqui escolheram colocar nessa versão que a gente tem aqui, Almeida Revista e Atualizada. Eles colocaram aqui, a palavra aqui, ela é um verbo, meus irmãos, que também traz uma ideia de continuidade. E este verbo contínuo mostra que Paulo está carregando um sentimento, mas é um sentimento muito forte. Na transliteração, eles buscaram, na tradução, eles buscaram a palavra mais próxima à saudade, porque não tinha outra coisa para colocar, né? Eles colocaram isso. Mas a ideia aqui no grego é o quê? É um sentimento intenso, um desejo intenso. A palavra grega é epipoto. É um sentimento intenso. Um desejo muito grande e forte. De quê, irmãos? É um desejo muito forte e profundo de uma presença. De presença de algo. Isso lembra muito o quê? Saudade. O que nós expressamos como saudade. Mas simplesmente saudade perde um pouquinho a força. Quem lia Epípeto não vinha somente um sentimento de nostalgia humana. Carregava muito mais do que isso. Às vezes, saudade pode parecer somente um sentimento nostálgico, meramente humano. Mas o que Paulo está querendo que os leitores observem aqui é que esse anseio que ele tem, ou este anelo que ele tem, é algo procedente de Cristo. É algo espiritual, ou seja, não é somente humano, mas é algo produzido por Deus no seu coração. É como se Paulo estivesse dizendo, essa afeição, ela foi moldada nas minhas entranhas, no meu interior, em Cristo Jesus. Não apenas num sentimento humano, mas um sentimento santificado, cristocêntrico, produzido pela comunhão de Cristo Jesus no meio do seu povo. Então, os tradutores colocaram saudade, mas quando você for ver saudade aqui, você saiba que é isso. É uma obra que é um sentimento muito além de um mero sentimento rasteiro humano. Foi algo que Deus colocou no coração de Paulo pelos seus irmãos, obra entranhável pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós partilhamos um pelo outro é um sentimento muito santo, irmãos. Muito santo. Porque a nossa natureza é má, é limitada. Então eu posso me estranhar facilmente com o Wilton, com Lucenildo. Mas se entranhavelmente nós, de forma entranhável, nos considerarmos, nos amarmos em Cristo Jesus, esses sentimentos pequenos, fúteis, rasos, carnais, perdem lugar
para aquele sentimento que Jesus faz brotar no nosso coração pelo outro. Deus é testemunha disso. O que eu carrego por vocês foi algo dentro de mim que não nasceu de mim mesmo. Se fosse nascer dele mesmo, ele iria odiar quem prendeu ele, que surrou ele e colocou ele injustamente em uma prisão. Mas é um amor, irmãos, e um carinho que brota interiormente, fruto de Cristo. Quem é de Cristo, esse sentimento nasce no interior. A gente precisa brotar isso aqui, e vai nascer, e vai gerar, e vai crescer, e para a glória de Deus, nossos sentimentos entranháveis em Cristo Jesus. Porque ele disse, terna misericórdia de Cristo Jesus. O sentimento que eu carrego por vocês procede de Jesus. Procede de Jesus. E eu quero ter, 2026, isso por cada um de vocês. Que entranhavelmente os meus sentimentos, quando eu aconselhar alguém, quando eu visitar alguém, quando eu ensinar a palavra de Deus, quando eu estiver pregando, isso me mova por dentro. Um sentimento forte, como esse que, muito mais do que saudade humana, algo que Deus coloca dentro de nós para fazer a sua obra, para nos relacionarmos, para estarmos juntos e para lembrarmos de momentos felizes juntos ou até momentos difíceis juntos, mas com Cristo. Veja o verso 9. No verso 9, Paulo informa aos seus irmãos que ele também tinha orado para que o amor deles crescesse no conhecimento e no discernimento. Vejam aí comigo. E também levo orações de graças, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. A oração do apóstolo é que o amor desses crentes venha superabundar. Esse crescer aqui, que está aqui no texto traduzido para nós, crescer mais e mais é algo que transborda. Esse sentimento que ele já carrega, ele quer que os irmãos carreguem e isso cresça e transborde e superabunde de maneira a alcançar todos. E fazer, irmãos, com que quanto mais eles amarem a Cristo e amarem uns aos outros, mais eles crescerão no conhecimento do Senhor. A expressão conhecimento aqui nos leva para isso, não um conhecimento qualquer. Não é a palavra gnosis, eu já expliquei para vocês aqui. Gnosis, no grego, é conhecimento. Aqui no texto foi traduzido maravilhosamente. Está escrito como? Pleno. Vamos, irmãos. Pleno conhecimento, porque a palavra grega aqui é epignosis, que é pleno conhecimento, não é um conhecimento superficial. E quem é o pleno conhecimento? É a pessoa de Cristo. Quanto mais amamos uns aos outros, quanto mais amamos a Cristo, mais o conhecemos. Mais esse conhecer de Deus vai superabundando. Mais amadurecemos, irmãos. Não é o conhecimento básico. Esse ano seja um ano que o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas. E o conhecimento e o amor de Cristo em nós também possa crescer. Não é um simples conhecimento, é o pleno conhecimento, como foi bem aqui traduzido. Conhecimento que nos leva ao quê? A um conhecimento que não esgota, não se esgota. É um conhecimento da pessoa de Cristo que nos leva a amadurecer este amor que vai crescendo dia após dia. Então esse amor vai crescer, nós iremos amadurecer, conheceremos mais a Jesus e Paulo vai dizer aqui a consequência disso. A gente vai ganhando toda a percepção, todo o discernimento. A gente cresce para fazer leituras bem aguçadas, irmãos, da vida, das coisas espirituais. Paulo está dizendo aqui que é algo que acontece no intelecto, na alma, é algo aguçado, habilidade espiritual que esses irmãos vão recebendo, ele deseja e ele pede a Deus que isso aconteça. Que haja crescimento e amadurecimento na vida dos irmãos em Filipos, para que eles possam ser grandes em amor, e também no conhecimento, e também em todo discernimento. Não é uma questão de achar, eu estou achando isso aqui hoje.
Eu estou achando que isso vai dar certo. Não, é pelo crescimento do conhecimento de Cristo que você vai ser assertivo, que você vai ter o discernimento correto, para você não ficar no campo do achômetro, do achismo. Não, você vai ter certeza e convicções. E sabe, irmãos, que isso muitas vezes falta para nós, nas decisões que a gente tomou no ano passado? Mas nas novas decisões que vamos tomar em 2026, vamos estar maiores no conhecimento de Cristo, no amor e na percepção, no discernimento. Porque você ainda às vezes para e pensa assim, será, meu Deus? Será que é isso mesmo? E não está conseguindo fazer a leitura das coisas que já chegaram até você. Você está espiritualizando demais às vezes. Ou está casualizando demais. Não tem equilíbrio. Deus nos dará equilíbrio esse ano nesse sentido, irmãos. No nome de Jesus. O resultado desse crescimento e deste, que ele chama toda a percepção, vem para o verso 10. Olha aqui comigo o verso 10, olhinhos no texto. A gente vai fazer o quê? Provar as coisas. As coisas o quê? As coisas meieiras. As coisas mais ou menos. As coisas excelentes, irmãos. A gente precisa provar as coisas excelentes. O que são as coisas excelentes aqui? São as coisas de cima. São as coisas do alto. Sabe o que são as coisas excelentes? O Senhor Jesus Cristo entregando mais talentos para você. O Senhor Jesus abençoando e aprimorando os seus talentos, os seus dons. Não, quem cresce no conhecimento e quem cresce para toda a percepção, não se embaraça com as coisas efêmeras deste mundo, com as coisas fúteis deste mundo. Ela se dirige para as coisas que vêm do alto, aquilo que Paulo falou, toda boa dádiva, todo o dom perfeito, procede, foi Tiago que disse isso, toda boa dádiva, todo o bom perfeito, procede do Pai das luzes, que não tem variação, nem dúvida. Então, todo bem vem de Deus, procede de Deus, as coisas excelentes, irmãos. E você não vai ficar embaraçado com as coisas fúteis dessa vida, mas você vai dirigir suas atenções para as coisas excelentes, assim como Paulo estava orando e pedindo a Deus que esses irmãos vivessem. As coisas excelentes é você ter uma vida consciente, é você ter um testemunho honesto, é você viver alinhado com a verdade. Isso é ser um homem ou uma mulher que provou das coisas excelentes, alinhado com a verdade, sem hipocrisia, para que não seja encontrado em falta algum, para que dia? O dia de Jesus Cristo. No dia da recompensa, você que provou nesta vida as coisas excelentes, não será confundido. Então, olha como isso é maravilhoso. Agora ele vai concluir isso aqui, meus irmãos, no verso 11, Paulo vai concluir este parágrafo de maneira muito gloriosa. Ele sai de uma perspectiva escatológica para uma perspectiva presente. A imagem que ele traz aqui é como se fosse de abundantes celeiros. Quem cresceu no conhecimento, quem avançou para toda a percepção, no amor, vai ter uma colheita maravilhosa da parte de Deus. E a respeito de tudo que ele está, apresentando a Deus em ações de graça pelos seus irmãos. Veja comigo, olha, verso 11. Cheios de toda a justiça. Perceba aí, cheios do fruto de justiça, não é? Ele não colocou dos frutos de justiça, não é? Ele não errou aqui. Houve um erro de tradução? Não. É isso mesmo. É no singular mesmo. O fruto de justiça. Por que ele falou que quem cresceu nesses pontos que eu falei, que adquiriu essa categoria, ele colocou aqui, ele orando e pedindo que sejam cheios do fruto de justiça. Não é uma colheita ocasional,
não é uma colheita esporádica, superficial. A ideia aqui é uma colheita assim saturada, grande, sabe? Superabundante, mas da manifestação de uma justiça, sabe? Não pense aqui que meu salário vai triplicar esse ano, né? Se triplicar, amém, né? É graça. Se aumentar, é graça. Então eu vou ter uma casa 2 vezes maior do que eu tenho hoje, pastor. Não estou aqui para prometer isso, não tenho isso não. A gente não tem isso aqui, né? Essa justiça que Paulo está dizendo aqui, que é essa colheita aqui, ele fala que é mediante a quem? O qual é mediante Jesus Cristo. O fruto procede de uma pessoa. A justiça aqui que ele está falando é o mérito de Cristo. É que esses irmãos vão viver tão abastecidos do mérito de Jesus Cristo, da justiça de Jesus. Isso é que enriquece a nossa vida espiritual. A justiça de Jesus em nossa vida. É você viver a vida cristã justificado em Jesus. É você viver a vida cristã no mérito de Jesus, não no esforço humano. Vou me esforçar esse ano humanamente como nunca antes. Você vai se cansar. Eu vou agora colocar meus pensamentos, meus planos todos em primeiro lugar. Não é isso aqui, irmãos. Você tem que ser zeloso, você tem que ser responsável. E seja mesmo, eu tratei isso pela manhã com os irmãos aqui. Mas o que Paulo está querendo mostrar para os irmãos, os filipenses, é que há um fruto que não pode faltar, e esse deve ser abundante, que é a justiça de Cristo, ou o mérito de Jesus. Isso aqui remonta aos nossos pensamentos, a nossa união com Cristo. Ele imputou a sua justiça em nós e removeu a nossa injustiça. Todos os nossos pecados encardidos, ele retirou de nós e colocou em nós o seu direito, a sua graça, a sua justiça, meus irmãos. Então, é essa justiça que deve brotar de uma maneira maravilhosa em nós que estamos enxertados naquele que é a videira, a verdadeira videira frutífera. Como ele disse lá em João 15, versículo 5, quem permanece em mim, quem está ligado em mim, dá muito fruto. Dá muito fruto. Este ano venhamos dar muito fruto ao Senhor, e o resultado deste fruto, no mérito de Jesus, na justiça de Cristo, é o quê? A glória. Veja lá na continuidade do verso 11. Para a glória e louvor de Deus. É isso que nos conduz, esse frutificar que nos conduz a este ponto. Nos conduz para glorificar a Deus e o louvor a Deus. Glorificamos e louvamos a Deus quando o mérito de Cristo está atribuído em nós. A glória é de Jesus Cristo, irmãos. A glória nunca será nossa. Quando vencermos, glória a Jesus e louvor a Deus. Quando estivermos fracos e Ele vier nos fortalecer, glória a Deus nas alturas, louvores ao Senhor. Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. No mérito de Cristo, meus irmãos. Tudo no mérito da justiça de Jesus. Deixe-me caminhar para as minhas palavras finais. Algumas aplicações aqui. Nós devemos pedir ao Senhor, irmãos, que nos ajude a viver uma vida em estado de graça. Porque tudo o que temos, os motivos que temos, são para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por todo o bem que Ele tem feito em nossa vida e por tudo que Ele mais vai fazer. E que Ele está fazendo na nossa vida, no nosso particular, e que também Ele vai fazer na nossa igreja, neste ano que já se avizinha. Que o Senhor traga às nossas memórias as boas experiências, nos traga a esperança quando estivermos rememorando estas coisas e nos leve a orar com gratidão a Deus que fez, faz e fará maravilhas em nosso meio, em nossas vidas,
O anseio maior deve ser esse status de graça, de agradecimento, mesmo nas experiências mais amargas, ou as mais felizes e surpreendentes, no sentido mais positivo ou nos momentos mais desagradáveis. Deus estará conosco, meus irmãos, e nós prontamente o bendiremos em ações de graças. Que venhamos levar uns aos outros em oração, orar uns pelos outros, como Paulo está fazendo aqui, e servindo assim com toda a coinonia, com toda a fraternidade, com toda a boa recordação de um para com os outros e aquele desejo intenso de estar próximo, de estar perto, que nossas afeições cresçam e a gente possa se unir mais, como a igreja local de Cristo deve ser. Sem divisões, sem facções, sem grupinhos, sem aquele que se sente bem somente com aquele outro fulano. Nada disso, meus irmãos. Mas que os nossos sentimentos sejam assim, levados para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Tinha mais algumas aplicações aqui, mas o meu tablet descarregou e vai ficar para a próxima reunião, né? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos agradecer. A gente precisa pedir a Deus que leve a nossa vida, meus irmãos, para esse sentido. Que esse ano a gente venha ter uma vida cristã mais expansiva nesse sentido. Né? Crescer para a maturidade e avançar para todo o conhecimento no Senhor. E não somente o conhecimento, mas esse conhecimento que nos leva a ter toda a boa percepção. E assim amarmos, nosso amor cresça. Nosso amor não pode ser um amor pequeno. Tem que ser um amor grande, um amor assim, muito palpável. Deus deixou esse grande exemplo para nós porque Ele enviou o seu Filho a este mundo porque nos amou. Ele espera que seus filhos se amem mutuamente, estejam prontos para socorrer e ajudar uns aos outros. Senhor, queremos te agradecer pela exposição da tua palavra. Louvar ao Senhor por essa maravilhosa graça que ouvimos aqui, extraído desses versos 3 a 11, que o apóstolo Paulo nos deixou. A igreja de Filipos, aos filipenses, mas que se aplicam diretamente a nós. Ó Senhor, nos faça crescer, nos faça desenvolver na fé. Que este ano nossas vidas, Senhor, possa superabundar no conhecimento de Cristo, possa superabundar, Senhor, na boa percepção, no discernimento que nós vamos obter ao passo que vamos nos amando cada vez mais, temendo mais ao Senhor. Faz isso, Senhor, em nosso meio, que venhamos guardar no nosso coração boas experiências, recordações e todas as vezes que venhamos trazer a nossas memórias ou recordações, elas possam, Senhor, nos alegrar muito e nos fazer entrar em estado de graça, ações de graça ao Senhor. Ó Jesus, são estas bênçãos que eu lhe rogo, lhe peço. Continua abençoando os meus irmãos, aqueles que eu não verei mais este ano, porque muitos estarão viajando, que o Senhor dê a eles um bom tempo de estar com seus familiares, reencontrar amigos e familiares, e a oportunidade também, Senhor, de pregar o Evangelho a essas pessoas. Eu rogo também pelos aqueles que ficarão aqui e que participarão conosco da virada deste ano, pedindo ao Senhor, meu Deus, que nos dê um bom tempo de comunhão e que o que aprendemos aqui seja aplicável, não somente na nossa próxima reunião, mas em todo o ano de 2026. Para toda a vida, louvamos o seu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.